Olá, estudantes. Então, retornando para mais uma aula, e na aula de hoje nós iremos tratar do termômetro de gás e a escala absoluta de temperatura. Então, uma boa aula a todos. Bem, então, esse aqui é o meu termômetro de gás. Não é um termômetro mais simples. Só que este tipo de aparato, ele dá origem à escala absoluta de temperatura. Então, o que nós temos aqui? Então, nós temos o seguinte aqui. Nós temos um recipiente aqui fechado, onde eu tenho um bulbo de vidro imerso a esse recipiente. Então, nesse recipiente tem uma substância aqui que eu representei como uma substância líquida, ok? No bulbo eu tenho um gás qualquer, ok? E esse gás, ele está conectado com uma tubulação por um tubo flexível em U, que está conectado com um tubo reto, e nesse tubo reto aqui eu tenho mercúrio, né? Então o mercúrio, ele preenche esse tubo reto, esse tubo U, e chega até essa altura de referência. Então, o que eu tenho nessa situação aqui? Dada a altura da coluna de mercúrio, sabendo que a pressão externa é atmosférica, quanto maior for esta altura, maior será a pressão do meu gás dentro do meu bulbo. Consequentemente, como o bulbo preenchido de gás está na mesma temperatura da substância que eu estou medindo a temperatura, que é o equilíbrio termodinâmico, consequentemente, através da pressão, eu consigo determinar qual é a temperatura da minha substância aqui que está contido aqui. Então, obviamente, para eu calcular a pressão do gás, eu tenho que saber utilizar a equação de Steven, ok? Então, a pressão P, ela é igual a P0 mais ρGH, no caso aqui, para eu determinar a pressão do meu gás que está dentro do meu bulbo. Então, de que forma que eu posso medir temperatura utilizando esse aparato? Eu posso medir temperatura utilizando esse aparato por causa de um fato experimental, que eu vou ilustrar agora para vocês, tá bem? Então, o que nós iremos fazer aqui? Nós vamos colocar água nesse recipiente e medir a pressão produzida devido a essa água na minha coluna de mercúrio, já que essa água vai entrar em equilíbrio termodinâmico com o meu bulbo contendo gás. E aí, através dessa medida de pressão, nós podemos determinar qual é a temperatura da água, ok? E o que nós iremos fazer? Nós iremos medir a temperatura da água em dois pontos fixos, que é coexistência de água líquida e gelo, que é o zero, e coexistência de vapor de água e água, que é o 100 graus, tá bem? Isso a uma atmosfera de pressão, ok? Então, desta forma, nós vamos constatar como varia a minha coluna de mercúrio. Qual é a pressão do meu gás para água líquida a 0 graus e qual é a pressão do meu gás no bulbo para água líquida a 100 graus, ok? Então, o nosso experimento, ele consiste aqui em medir a pressão do gás para água
líquida e gelo coexistindo, que é o meu 0 Celsius, tá? E medir a pressão do gás para água líquida e vapor coexistindo, que na escala Celsius seria os 100 graus, ok? Então, o próximo passo do meu experimento é modificar o tipo de gás. Então, utilizar massas iguais de gás, porém usar tipos de gás diferentes. E aí, o que depois eu irei fazer? Eu irei repetir esse experimento diminuindo a quantidade de gás. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um gráfico, depois de fazer coletar esses dados, eu vou fazer um gráfico, vou fazer o seguinte gráfico aqui. Então, o gráfico que eu irei construir é um gráfico da razão, pressão de vapor e pressão de gelo, em função da pressão de gelo. Então, isso é fato experimental, tá? Então, o fato experimental é esse, tá? Então, vou desenhar o gráfico aí, e aí a escala Kelvin, ela nasce da interpretação do gráfico. Dado esse experimento, agora eu irei colocar os dados obtidos nesse experimento num gráfico. Então, para o gás A, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar tomar 3 valores de pressão de vapor e de gelo, e esses 3 valores aqui, eles correspondem a massas diferentes, ou seja, eu estou diminuindo a quantidade de gás no bulbo. Então, para a medida 1, eu vou ter esse resultado, para a medida 2, eu terei esse resultado aqui, para a medida 3, esse resultado. Isso é fato experimental, tá? Eu só estou ilustrando o gráfico. Obviamente que como eu vou diminuindo a massa, o meu valor de pressão de gelo ele vai tendendo a 0. Então, se a minha massa for 0, significa que a pressão é nula, né? Não existe pressão dentro do bulbo. Fazendo o mesmo, né, para o gás 2, ou para o gás B, perdão. Então, primeiro valor, segundo valor, terceiro valor, e o mesmo aqui para o gás C. Então, a primeira coisa que eu constato é que esses valores, essa curva de pressão de vapor dividido por pressão de gelo em função da pressão de gelo, ela é uma reta para qualquer tipo de gás. Mas o mais interessante aqui é que, se eu extrapolar essa reta, ou seja, prolongar essa reta para valores em que a pressão de gelo ela tende a 0, todas essas retas elas convergem para o mesmo valor, que é, deixa eu olhar aqui que eu não sou de cabeça, eu não sei, 1,3661. Lembrando aqui que esse ponto aqui não é dado experimental, ok? Este ponto aqui, eu obtenho ele extrapolando os meus dados experimentais para o limite em que a pressão de gelo tende a 0, ou seja, não existe gás dentro do recipiente. E aí eu, fazendo esta análise, eu chego ao conceito chamado conceito de gás ideal. Ou seja, todos os gases, no limite em que a massa desses gases tende a 0, eles têm o mesmo comportamento. Ou seja, limite com que a pressão de gelo tende a 0, da pressão de vapor dividido pela pressão de gelo, ela é igual a 1,3661. Então, independente do gás que está no meu termômetro de gás, no limite para limite em que o gás está rarefeito, todos os gases têm o mesmo comportamento. Então, gases rarefeitos se comportam igual. Ou seja, a partir do termômetro de gás, eu posso
introduzir um conceito de gás ideal. Ou seja, todos os gases no regime muito rarefeito, eles têm o mesmo comportamento. Então, no limite em que a pressão de gelo tende a zero, consequentemente, isso será igual à razão da temperatura de gelo dividido pela temperatura de vapor, e desta forma eu consigo obter uma escala absoluta de temperatura. Lembrando que eu estou utilizando como substância para medir temperatura lá a água. Então, quais serão os valores para a temperatura de gelo e temperatura de vapor da água quando eu faço esta análise? Então, agora nós podemos obter a temperatura de gelo e a temperatura de vapor da água. Então, a escala Kelvin de temperatura, ela é introduzida da seguinte forma. Então, este resultado aqui me fornece uma escala absoluta de temperatura. E aí, para eu criar a escala Kelvin, eu vou fazer a seguinte afirmação. Eu vou fazer isso aqui, ó, que a temperatura de vapor menos a temperatura de gelo, ela é igual a 100 Kelvin. Lembrando que no caso Kelvin eu não utilizo graus, tá? Existem 100 divisões entre a temperatura de gelo e a temperatura de vapor, como na escala Celsius, tá bem? Então vamos verificar qual é o valor da temperatura de gelo e qual é o valor da temperatura de vapor. Então aqui, o que eu irei fazer aqui para utilizar o resultado dessa equação? Então eu vou dividir pela temperatura de gelo de ambos os lados. Então, se eu dividir por TG aqui, eu vou ter TV dividido por TG, menos 1, igual a 100 dividido por TG. Então, nós sabemos ali que a temperatura de vapor dividido pela temperatura de gelo, no regime extremamente rarefeito, ou seja, com a massa do gás no bulbo do termômetro tendendo a zero, ele é 1,3661. Isso é extrapolando os dados do meu experimento. Então vai ficar 1,3661 menos 1 igual a, não é 1000, é 100. Então eu vou chegar nesse resultado aqui, ó, que a temperatura de gelo, ela é igual a 100 dividido por 0,3661. Consequentemente, este resultado vai me fornecer a temperatura de gelo. Então a temperatura para a coexistência de água líquida e gelo em 1 atmosfera, ela é 273,15 Kelvin. Consequentemente, a temperatura de vapor, ou seja, a coexistência de água líquida e vapor de água a 1 atmosfera, ela corresponde a uma temperatura de 373,15 Kelvin, justamente porque TV menos TG é igual a 100. Então significa que eu tenho 100 divisões entre a temperatura de gelo e a temperatura de vapor. Então, desta forma, eu estabeleço uma escala absoluta de temperatura, que é a minha escala de gás ideal, justamente porque eu estou medindo temperatura com um termômetro, considerando que o gás lá dentro do termômetro ele é extremamente rarefeito. Bem, pessoal, desta forma que nós estabelecemos a escala Kelvin de temperatura. A escala Fahrenheit eu não vou tratar aqui, mas eu vou deixar um vídeo bem interessante, porque nós não usamos escala Fahrenheit, sabe? Então, a escala que nós utilizamos, né, na física é a escala Kelvin, ok? E a escala que nós utilizamos no Brasil, aí no nosso cotidiano, é a escala Celsius. Mas eu vou deixar um vídeo aí sobre a escala Fahrenheit de um cara que é muito melhor que eu para produzir vídeo,
que é o canal Veritasium, que eu recomendo muito, que é um canal que discute física, e ele vai falar todo o histórico da escala Fahrenheit para vocês. Eu vou deixar aqui fixado, tá? Eu vou deixar com um link fixado aí na parte de descrição do vídeo. Próxima aula eu vou estar falando de dilatação térmica. Então, muito obrigado por assistirem aos meus vídeos e bons estudos.